E aí, minha galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre os filmes de Steve Jobs, para falar sobre o que dá para aprendermos com ele, e também para apresentar alguns conceitos dele e minha opinião sobre os filmes. Então, vamos lá, segura a vinheta aí, gente. Bom, primeiro, antes de falar dos filmes, vocês têm que saber um pouco sobre Steve Jobs. Então eu vou falar rápido para que vocês entendam pelo menos uma base da história dele. Dia 24 de fevereiro de 1955 nasceu um menino de uma mãe que resolveu doar ele para Paul e Clara Jobs. No ano de 1960, Jobs com seus 5 anos mudaram para o Vale do Silício. Desde muito cedo ele era uma criança muito inteligente, então foi avançando algumas séries. Então eles se mudaram novamente para outra cidade e se interessou por algumas tecnologias quando andava com seu pai. Poucos meses depois, andando no próprio bairro, Steve descobriu um clube. Pessoas que estudavam as mesmas coisas que ele gostava. Neste grupo ele conheceu Steve Wozniak, que era apaixonado por computadores, assim como Steve. Steve Jobs com seus 15 anos e Steve Wozniak com seus 20. Eles se aproximaram e viraram grandes amigos. Em 1972, com seus 17 anos, Jobs entrou na faculdade. E depois de 6 meses, Jobs largou a faculdade. Mas ainda continuou frequentando por um pequeno período, indo assistir a algumas aulas que ele sentia mais interesse. Em 1974, ele foi para a Índia, tentar se conhecer melhor. E quando ele voltou, já conseguiu um emprego na Atari, como desenvolvedor de jogos. Foi onde Jobs chamou Wozniak para desenvolver seu jogo, que foi um sucesso. Em 1975, com seus 20 anos, Jobs se encontra com Wozniak, que estava desenvolvendo uma placa. Então Jobs dá a ideia de começar a comercializar placas. Aí onde eles criaram a Apple, uma garagem com meia dúzia de pessoas, criaram os primeiros protótipos da placa. Então em 1976 eles mudaram para um escritório alugado. Então Jobs não parava de fazer ligações, mas Jobs nunca desistia de suas ligações. Foi aí onde ele conseguiu um investidor. Jobs conhecia uma garota desde a época da escola, que em 1978 ele acabou sabendo que ela estava grávida. Jobs ficou louco das ideias, não queria ser o pai da menina, porque ele ficou muito louco com a gravidez da mãe, dizendo que não era o pai. Foi aí que se deu a luz a Lisa. Mas depois Jobs começou a aceitar ela e ficou mais maduro como pai e comecei a se vestir como uma pessoa melhor. Mas antes de Jobs se tornar uma pessoa melhor, vamos falar sobre alguns lançamentos que mudou a vida de Jobs. Um dos primeiros lançamentos em 1975, que foi o Apple II, que foi o responsável por muito lucro da empresa por muito tempo. Em 1983, tivemos o lançamento do Lisa, o primeiro computador pessoal com o Macintosh, em 1984, que teve uma das maiores lançamentos da Apple, que até hoje tem um dos maiores comerciais. Jobs, muito tratado com o CEO da Apple, que antigamente era um CEO da Pepsi, também foi em 1985 que Jobs saiu da Apple. Foi então que ele saiu e criou a NEC. Enquanto Jobs tentava negociar com George Lucas para fazer um bem bolado, foi então que surgiu a Pixar em 1986. Então a Pixar, junto com a Disney, lançaram Toy Story, que foi o maior sucesso até então. Jobs ficou rico com o surgimento da Pixar. Enquanto isso, a Apple só ia de mal a pior. Desde que Steve Jobs saiu, não estava tendo nenhum lançamento de uma qualidade muito grande. Foi então que a Apple comprou a NET. Então Jobs voltou para a Apple em 1996 como consultor e depois CEO interino. Então em 1998 a Apple lançou um grande sucesso, o iMac, que foi um grande sucesso, muito responsável pelo futuro da marca. Então em 2001 Steve Jobs viu o futuro na Apple e fez a Apple ser uma empresa que incluía os criadores de artes, vendendo software e hardware para os criadores de Photoshop, de vídeo, de músicas e tudo mais. E também em 2001 que foi criado o iPod, que dava para guardar mais de 1000 músicas no seu. Foi em 2007 que nós tivemos um modelo que viria a ser uma das maiores revoluções da indústria. Steve Jobs sobe ao palco e apresenta, naquela época, o iPhone, que se tornaria um celular com música, foto e GPS. Desde então, Steve Jobs vem lançando sucesso após sucesso. Foi então em 2011 que Steve Jobs veio a falecer. Um dos maiores visionários da nossa época, que deixou um legado e tanto para a Apple. Steve Jobs, 2001. Os dois filmes de Steve Jobs são bem interessantes. Temos o filme Jobs, de 2013, estrelado por Ashton Kutcher como o próprio Steve Jobs, que foi muito elogiado por sua atuação. Temos Josh Goodell como Wozniak e também Dermot Mulroney e direção de Joshua Michael. Tem 28% dos críticos e 40% do público no Rotten Tomatoes. O filme comenta sobre Steve Jobs, desde a faculdade, passou por a revolução dos computadores, até a saída e volta de Jobs na Apple. Eu particularmente gostei do filme, mas ele tem sim alguns defeitos, como o roteiro é muito fraco e deixa muito a desejar. Entendeu? O filme conta muito, mas não conta muito, entendeu? Tipo, o filme não foca no desenvolvimento dos atores e tudo mais, e dos personagens e tudo mais, mas conta toda a trajetória de Steve Jobs. E isso deixa um pouco a desejar, como consta algumas críticas do filme. Bom, a partir de agora eu vou falar um pouco de spoiler, tá? Então fique atento. Bom, se você for no Google e pesquisar a sinopse do filme, vai estar basicamente assim. Em 1976, Steve Jobs abandonou a faculdade e juntou com seu amigo e gênio de tecnologia Steve Wozniak. Iniciaram a revolução nos computadores com a invenção do Apple I, o primeiro computador pessoal,
construído na garagem dos pais de Jobs mudaram o mundo para sempre. Steve Jobs não se incomodou em passar por cima de outros para atingir suas metas, o que fez com que tivesse dificuldade em manter relações amorosas e de amizades. E o filme também não nos apresenta a filha da Lisa. E a pouca cena do filme é comentada em algumas vezes, tem uma discussão que deveria ser mais aprofundada. No primeiro ato do filme não é nos falado muito, e logo depois não temos mais cena disso, e no final temos uma cena da ele e a Lisa. Eu tô comentando isso porque essas particularidades com o Steve Jobs e a Lisa foram muito importantes para o amadurecimento dele como pessoa, para ser um pai melhor. E isso só foi nos apresentado melhor no próximo filme, que eu vou dar uns detalhes bacana. Chega de falar mal do filme, porque realmente o filme é bom, gente. O filme não é tão ruim, o filme é bacana, dá pra você tirar um tempinho ali, assistir e aprender um pouco sobre Steve Jobs, como foi o funcionamento, como foi eles convivendo na garagem ali pra formar o Apple I. Dá pra se aprender muito com o filme, dá pra se conhecer melhor o Steve Jobs. Uma coisa que podemos aprender com o filme e tirarmos para a nossa vida são as tentativas de Steve Jobs ao telefonema. Quando eles saíram da garagem do pai do Steve Jobs não parava de fazer ligações. Parava mesmo. Nós vemos no filme ele tentando. E vemos a aparição do ator que faz o Mike. Graças à insistência de Steve Jobs, podemos ver que deu resultado. Graças à insistência dele. É obviamente que ele recebeu mais não do que sim. Então, uma coisa que temos que chamar muita atenção é insistência leva a resultados. E o que eu quero basicamente dizer com isso, com as várias tentativas de Steve Jobs, que Steve Jobs sempre tentou e nunca desistiu, é que podemos avaliar muitas pessoas tentam uma semana, duas e desistem. Tentam vender uma semana, duas e desistem. Tentam garimpar, procurar as melhores ofertas. Steve Jobs, se ele tivesse desistido, não teria chegado à inovação que nós temos hoje. Então, uma coisa que podemos aprender sobre isso: tentativa nunca leva a coisa negativa, sempre leva a coisas positivas. Então, tentamos, porque foi assim que Steve Jobs fez. Talvez é assim que você pode ser o próximo Steve Jobs. Então, o Steve Jobs tentou até que ele trouxe um investidor para ele. Em outra cena interessante também, eles vão vender uma peça de computador numa lojinha de informática. Quando o vendedor fala que ele queria computador junto com a placa de vídeo, junto com os sensores todos, Steve Jobs utiliza a sua persuasão através de outras pessoas acreditarem que aquilo que Steve Jobs está falando era verdade. E realmente acontecia o que ele falava. E comercialize os componentes separados. Você pode mostrar os seus teclados e monitores, vai movimentar mais mercadorias assim, vai fazer muito mais dinheiro. Você me pegou. Dá a ideia de vender as placas separadas dos monitores, porque com isso ele poderia aumentar a receita da loja para vender mais. Basicamente, o que dá para aprender com o Steve Jobs é que ele tentou e não desistiu. Bom, o filme de Jobs é um ótimo filme, apesar de algumas falhas aqui e acolá, mas sim, é um ótimo filme. E eu recomendo bastante ele para quem se interessa muito por as histórias de Steve Jobs. Aí agora vamos falar sobre o outro filme de Jobs. Bom, enquanto no filme de Steve Jobs, de 2015, com a direção de Donnie Boyle, com inúmeras premiações e indicações, tendo ganhado o Globo de Ouro como melhor roteiro, que obviamente mereceu, e ganhado também o Oscar de melhor ator para Michael Fassbender e o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Kate Winslet. Os prêmios foram muito merecidos, porque realmente esse filme é muito bom e tem muito a oferecer. Tivemos também no elenco Seth Rogen como Zorniak, Jeff Daniels como John Scully, o cara que a Apple trocou por Steve Jobs. Temos as três atrizes que atuaram a pequena Lisa. Então aí as atrizes aí, gente, eu não sei falar o nome delas, perdoe-me. Bom, basicamente o filme de Steve Jobs fala sobre 3 lançamentos que foram muito importantes na carreira de Steve Jobs, que marcou muito ele. Entre esses 3 lançamentos temos Macintosh em 1984 e a criação da NeXT, também com um lançamento. E também tem o revolucionário iMac. Mas esse filme não se trata sobre as máquinas em si, sobre a programação e nada disso. O filme foca muito no desenvolvimento pessoal de Steve Jobs,
nas 3 fases de sua vida, que foi muito importante em lançamento. E também a partir do estudo de personagem, vários personagens interferem as características de Steve Jobs, apesar com o tempo e com os lançamentos também. Uma ótima atuação de Mike Fassbender, que demonstra todas as nuances dele. E se trata sobre um estudo de personagem e basicamente a pessoa que Steve Jobs foi. Mas só porque o filme não fala sobre tecnologia e o desenvolvimento da empresa e tudo mais, não quer dizer que não dá para aprender mais com isso. A mudança de maturidade de Steve Jobs quando ele se depara com várias inconveniências na sua vida e na sua carreira. Bom, basicamente uma cena que chamou muita atenção quando a mãe de Lisa pede para Steve Jobs dar mais dinheiro para ela, que as condições que ele estava dando eram muito poucas. E Steve Jobs entra no quarto, nem sequer olha para a pequena Lisa. Isso podemos observar que Steve Jobs era um cara muito cabeça dura, tinha uma mentalidade muito complicada e difícil de se lidar com ela. Mas, como vemos no decorrer do filme, Steve Jobs cresce muito como pessoa. Vemos também que Steve Jobs só olha para a pequena Lisa depois que ela se interessa um pouco pelo Toshi. E ela se interessa por isso também. E os dois começam a se entrosar entre aspas. Vemos várias mudanças que a Lisa causou para Steve Jobs, como as mudanças no segundo e no terceiro ato. Bom, basicamente no segundo ato podemos ver a Lisa na fase da curiosidade para chamar a atenção do pai, e vemos uma mudança no Steve Jobs como uma preocupação de pai, e isso também se requer uma boa interpretação de Mike Fassbender. No terceiro lançamento, onde vemos a Lisa na fase da adolescência, onde podemos observar a rebeldia e também as frustrações que ela tem com seu pai, mas isso é tão bem desenvolvido que chega a ser incrível. Mais uma vez mostramos que Steve Jobs cresce mais como pessoa. Uma das coisas que mais chamaram a atenção para mim no filme, a Kate e o Mike Fassbender, que os dois em cena junto faz uma química muito boa. Eles têm ótimos diálogos e ótimas atuações dos dois. Com o prêmio principal de melhor atriz coadjuvante para Kate, mais que merecido, a Kate interpreta a Joanna Hoffman. Ela entrega uma mulher muito sábia e muito forte e muito determinada com suas coisas. Muito determinada e sabia aguentar coisas que a maioria das pessoas não aguentava. Uma das pessoas que conseguiu trabalhar com Steve Jobs por muito tempo. Foi uma mulher forte, foi responsável pelo Steve Jobs amadurecer. E o nosso Steve, que cada fase que passava, ele ficava cada vez mais complexo. Desde um cara impulsivo, que estava descontrolado com todo mundo, até um cara calmo, um cara que aprendeu com seus erros do passado, sem ter se deixado abater com todas as frustrações que ele sofreu durante a vida dele. Dá para aprendermos muitos, tanto sobre a Joanna quanto o Steve Jobs, que ambos tiveram muitas dificuldades, tanto com seus patrões ou sua vida, mas ambos conseguiram dar a volta por cima e hoje são quem são. Por causa disso. O que dá para aprender sobre esse filme? Todo filme com toda obra de arte dá para se aprender alguma coisa. É só sermos prestativos e aprendermos com o que o filme tem a nos oferecer. E uma coisa que eu sempre tenho a dizer do filme, a gente aprende as coisas com o convívio com as pessoas. Temos uma cena em que Steve Jobs aprende muito com um programador dele. O programador dele fala sobre o sistema de computador da Next. Quando Steve Jobs entende mais sobre o computador dele do sistema da Next. E também outra cena bacana, onde Wozniak debate com ele que o Steve Jobs não é um programador, não é nada do que todo mundo sempre fala. Mas na verdade, Steve Jobs sim é um programador, e como ele mesmo fala, ele é o... Pois, eu toco a orquestra. E você é um músico bom, você senta bem ali, você é o melhor da sua... Pois o que podemos aprender sobre isso é que com o convívio com as pessoas, com gente mais esperta que você pode chegar nesse nível de pessoas espertas. Uma frase muito famosa, não sei muito bem de onde veio. Não seja o inteligente no meio dos tolos, seja o tolo no meio dos inteligentes. Com essa frase podemos entender que tem que ser uma pessoa tola no meio de pessoas inteligentes. Assim você tem mais a agregar para você com pessoas inteligentes. Você vai se sentir incentivado a chegar muito mais perto delas. Bom, voltando ao meu raciocínio aqui rapidão. A diferença dos filmes parece muito nítida, né? Mas temos que avaliar que os dois filmes têm propostas diferentes. Jobs de 2003 mostra uma carreira de Steve Jobs desde a criação da Apple até a ascensão dela. É um filme bom, mas tem suas falhas, como eu já havia falhado. Tem uma falha no roteiro, que o filme é muito apressado. Enquanto no filme de 2015 mostra 3 lançamentos, o desenvolvimento de vários personagens de acordo com os 3 lançamentos da Apple.
É um filme muito bom, teve várias indicações e ganhou algumas delas. Então, ambos são filmes bacanas de se assistir. Eu indico você assistir ambos os filmes. Mas os filmes têm suas diferenças e têm propostas diferentes. Obviamente você vai aprender muito com os dois. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve aí, deixa like, compartilha. É meus primeiros vídeos, mas vamos tentar chegar a pelo menos 100 like. Aí mais pra frente, quando eu tiver um desenvolvimento melhor, eu tiver mais apto, eu faço um resumão da vida de Steve Jobs, falo mais sobre os dois filmes dele. Mas por enquanto, gente, é isso. Se inscreve, deixa like, compartilha, mostra pro seu colega. Olha, que canal novo aqui, ó, de um cara que fala sobre o Steve Jobs. Uau! Cara, espera. Então, gente, já deixa comentários aí sobre filmes que podemos falar. E é isso, gente. Muito obrigado, agradeço e até a próxima.